Paraná, capoeira me venceu, Paraná. A Baixada Fluminense pode se orgulhar pela resistência da cultura afro-brasileira em seu solo. A Casa da Cultura é uma organização que promove aulas de capoeira em toda essa região. Iniciativas como essa ressaltam e enaltecem a cultura de um povo que tem na sua história a marca do preconceito. Devemos falar de capoeira não só como uma prática esportiva, mas como um tributo à cultura negra que tanto colaborou com a história do povo brasileiro. A ONG organizou aulas de capoeira em São João de Meriti, Caxias e Nilópolis, através do projeto Ginga Baixada, com o apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. A importância desse projeto sociocultural vem para nós, né, a Baixada Fluminense, como um instrumento de rever aquilo que pode ser feito como resistência. E o olhar que se tem dentro do projeto para esses que são assistidos, crianças e jovens, dá um vigor maior, né? Anima a quem fica, né, ali junto com essas crianças, de saberem que elas estão praticando a cidadania. Nos grupos que tem na Baixada, quando você vê uma criança cantando, ela, naquele momento, ela se reporta aos seus antepassados com músicas que falam sobre a sua resistência, aquilo que eles teriam como sendo da sua pertença. E essas crianças, quando percebem que elas têm vez e voz dentro desse processo, ela pode estar participando dessa cultura, ela se sente feliz. Ser feliz se diz que eu posso ter vez e voz. Não é só feliz por estar rindo, mas ter vez e voz nesse espaço em que ela compreende que ela está participando de algo que é uma luta, é resistência, é canto, é força. Mas quando você consegue perceber que nas suas limitações, na sua diversidade, você consegue praticar a capoeira, isso é muito importante. E aí sim, você tem a certeza que você está fomentando, né, a resistência da afrodescendência. A capoeira ainda é vista como um culto de matriz africana, entendeu? Na verdade, era um símbolo de resistência, já foi dito, que merece muito respeito por tudo que contribuiu para o desenvolvimento do país. O tema da capoeira, ele é um tema que vem sendo fortalecido agora, né, que está entrando projetos para valorização da capoeira com uma atividade cultural importante para nós, né? Não como atividade física, mas como um elemento da cultura que merece respeito, que tem a sua história, que contribuiu para o desenvolvimento da nossa nação. Então, toda vez que a gente conta essa história, a gente fala das lutas e da resistência do povo negro. Nos seus grupos, nas suas senzalas, tinham a capoeira como um movimento de resistência e também para não esquecer da sua grande luta pela liberdade. Então, trazendo a capoeira hoje para os nossos dias, o nosso tempo, eu tiro como exemplo de pessoas que tinham dificuldade muito grande em aceitar a sua negritude, principalmente crianças que, quando foram participar da capoeira, viram a grande importância da sua história e o orgulho de ser negro. A maior alegria da Casa da Cultura é poder contribuir no combate ao preconceito e à intolerância que as linguagens artísticas e culturais afro sofrem. Sendo assim, a sociedade aprende a valorizar e a respeitar a herança africana para a formação do Brasil. Muitos pais ainda proíbem seus filhos de praticarem a capoeira pelo preconceito que possuem com a cultura africana. É importante ressaltar
que a capoeira não está ligada a nenhuma prática religiosa. Mas o uso de atabaques nas rodas é ainda o principal motivo do afastamento de algumas crianças e jovens. Então, na verdade, quando você coloca esse instrumento que as pessoas no inconsciente sabem que ele também tem uma função religiosa na cerimônia religiosa, transfere todo esse preconceito para a capoeira. E ela, quando entra em espaço como o espaço escolar, se ela leva, inclusive, a presença do atabaque, a reação dos setores, de alguns setores evangélicos, que diz que é você botar macumba na escola. A capoeira em si, ela não é religiosa. Ela não é religiosa, ela tem um rito. Ela respeita o rito, para se iniciar a capoeira, para se ter um rito. Agora, ela em si, quanto jogo, não é religiosa. Eu mesmo faço questão de chamar para conversar, falar que o atabaque ele é usado em percussão, usado na capoeira. Algumas pessoas, até algumas escolas, elas têm essa coisa de não deixar a capoeira ir para dentro daquela escola, porque associam a capoeira com a religião. O mais importante é provar para o pai e para a mãe que o que ele está fazendo é apenas um esporte, uma cultura. Mas o mestre tem que ir lá e passar essa informação positiva para ela, que aí ela vai entender. E ela veio perguntar para mim, né, se tinha alguma ligação. Eu falei para ela que não, mas que ela sentasse e assistisse a aula de como é feito, o que é passado, o que é cantado. Então ela assistindo, ela falou, Magal, agora a partir de hoje meu filho vai treinar capoeira. Como você vai fazendo um trabalho ao longo de anos na cidade, as pessoas daquela comunidade, a geração começa a entender que a capoeira ela não tem nada a ver com a religião. Então é uma questão de trabalho mesmo, de massificar nas cidades, cada um com o seu trabalho, as pessoas vão entender que a capoeira não é a religião. Isso sempre acontece lá, sempre quando tem algum pai que é evangélico, não vai fazer capoeira porque é coisa de macumba, mas a gente sempre chama. Eu mesmo faço questão de chamar para conversar, falar que o atabaque ele é usado em percussão, usado na capoeira. É claro que ele é também usado em algum tipo de religião, né? Candomblé, umbanda, mas nós não usamos para isso. O símbolo também que a capoeira usa, né, os seus instrumentos musicais, o seu estilo, né, de vestir, de dançar, de cantar, ainda gera, sim, alguma polêmica em algumas escolas e em alguns outros espaços. Não é raro a gente deparar com vários espaços públicos, inclusive, né, escolas e outros, que mantém ainda o preconceito com relação aos símbolos da cultura africana. A Casa da Cultura, com o projeto Ginga Baixada, tem uma preocupação muito grande de desmistificar um pouco a questão do preconceito que existe em relação à capoeira, né? Em relação do uso do atabaque, dos seus cânticos, das suas danças. É muito importante que as pessoas comecem a perceber da grande riqueza que o povo afro trouxe e deixou aqui no nosso país, principalmente na Baixada Fluminense, onde tem um grande número de pessoas que são afrodescendentes. O preconceito é a falta do conhecimento. Sendo assim, é importante que crianças e jovens conheçam na escola a verdadeira história da formação de seu povo, seus verdadeiros heróis e a importância do negro para a formação da sociedade brasileira. A capoeira é uma importante linguagem cultural para a implementação da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do Brasil. A Casa da Cultura tem contribuído com a implementação da Lei 10.639 através da produção de conteúdo de qualidade e com a publicação de revistas, cartilhas e documentários que abordam a temática negra e resgatam a contribuição histórica do afro-brasileiro para o Brasil. A organização fornece gratuitamente o material para toda a rede de ensino. Todos nós sabemos, né, que uma das maiores conquistas do movimento negro nos últimos anos, que é uma luta já centenária, foi a Lei 10.639,
Uma lei que obriga o ensino fundamental e médio a estudar a história da África, as culturas africanas, a história do negro do Brasil e da cultura negra brasileira, né? Isso é importante porque, exemplo, as pessoas não sabem que a África é é o berço da civilização mundial. Quase ninguém sabe disso, né? Que a civilização mundial vai nascer na África, né? E segundo, no caso brasileiro, as pessoas não sabem as contribuições que o negro, aparentemente, o negro só foram escravos, não só foram escravos. Eles deram uma contribuição muito grande aqui na sociedade brasileira. Capoeira, um exemplo, André Rebouças foi um cara muito importante, assim como José do Patrocínio, né? Assim como Chiquinha Gonzaga, que não era branca, como a série mostrou, né? Mas era uma negra, também vai dar uma contribuição importantíssima na cultura, na música. Assim como o padre José Maurício, que pouca gente sabe, foi um grande maestro, um grande compositor do Império, né? E assim como o Juliano Moreira, né, que vai ser o pai da psiquiatria brasileira, quase ninguém sabe também, o médico Juliano Moreira, e como outros. Quando ela diz que a obrigatoriedade do ensino da história cultural do povo brasileiro se faça presente dentro das matérias curriculares, você se vê obrigado a buscar a sua historicidade. Até então, o histórico que a gente tinha enquanto população brasileira era um histórico pautado na cultura europeia, na cultura eurocêntrica. Quando a gente vai para as escolas falar da cultura brasileira, a gente está fazendo acontecer a Lei 10.639 no nosso município. Importante, porque apesar de ser criada já, de ser lei, ela na verdade ainda está muito tímida também em muitos estados, em muitos municípios. Então, quando a gente consegue levar a cabo projetos como esses, né, que vai conversar com as crianças, que vai conversar com professores e professoras também sobre esse tema, já é bastante importante para a nossa política aqui. É de grande importância para nós essa parceria Casa da Cultura, Secretaria de Educação, por conta desse material que nos foi doado para a implementação da lei, que está sendo distribuído em nossos encontros para com os nossos educadores. Porque, visto que é um material de grande qualidade, um material que informa, um material que faz com que o professor, através dessa leitura, ele conheça a real história da nossa sociedade brasileira e do nosso aluno munícipe. A Casa da Cultura é a maior ONG da Baixada Fluminense, sendo referência em projetos sociais, culturais e artísticos. Trabalhamos com eixos como direitos da criança e do adolescente, direitos das mulheres e questão de gênero, igualdade racial e liberdade religiosa. O professor de capoeira é aquele formador de opinião para ele, né? Aquele que está ali mais do lado do que o pai, a mãe, resolve algumas questões ali. Eu tive um problema hoje na escola. Ele vai orientar, não é assim, não é desse jeito que você vai fazer, entendeu? Não leva para esse lado. Eu acho que eles começam mais a respeitar o outro, saber que ali está gingando naquele espaço, que ele não pode passar para lá, porque aquele espaço é do colega. Acho que tem muita importância, porque geralmente nas comunidades que nós trabalhamos, eles ficam jogados na rua, os pais trabalham, às vezes não tem como, bota no colégio, mas não fica em tempo integral. Então é o tempo que a gente tem, né, nesses lugares para dar aula, e a gente acolhe sempre um deles. Às vezes querem um amigo, às vezes não querem nem fazer capoeira, né? Às vezes precisam de um amigo, de alguém que dê atenção. E aí vem fazer capoeira por oportunidade. Às vezes tem lugares que você paga e a gente faz um trabalho social que não precisa pagar. Então eles vão se identificando com a gente vai conhecendo mais, passa a conhecer os pais. E aproveita isso para usar a capoeira como um veículo até para educar mesmo, né? Sempre estou escutando o pai e mãe falar que melhorou no colégio, que respeita mais, né? Princípio, eu converso muito sobre princípios com eles, que está um pouco esquecido, né, no nosso Brasil e no mundo.
eu acho que ajuda muito, principalmente na educação e no respeito. Ele melhora o seu desempenho escolar, melhora o seu desempenho em casa, uma vez que eu trabalho junto com os pais e com os professores na reafirmação da educação que recebe em casa e na escola. Vem com o objetivo de aprender a movimentação da capoeira. E ali a gente procura trabalhar com eles que o importante não é a capoeira, e sim a formação dele como cidadão. Entendeu? A criança não, a criança que já vem com o objetivo. E tem em você um espelho e ela quer ser igual a você, quer ser mestre capoeira, então você tem que tentar outros caminhos para orientar elas, que primeiro é a formação como cidadão. É fundamental lembrar que a instituição tem na sua trajetória importantes intervenções na luta pela igualdade racial, tanto em Meriti como em toda a Baixada Fluminense. A Casa da Cultura contribuiu decisivamente para a afirmação da promoção da igualdade racial e da cultura como objetos da ação do governo municipal, incluindo-as na agenda pública. A ONG trabalha a consciência de que a cultura é o principal dispositivo de inclusão social e de cidadania de um povo. A igualdade racial é um tema novo a nível de Estado, a nível de organização. Se fala mais de igualdade racial enquanto política pública há pouco tempo. E isso só vai melhorar, só vai dar mais qualidade nos seus resultados com a ajuda de projetos como o Ginga Baixada, né, que tem o propósito também de incentivar e de motivar crianças nas escolas, nas comunidades, a conhecerem mais sobre a cultura afro-brasileira. O projeto Ginga Baixada teve como objetivo fomentar a ação da capoeira como espaço de resistência da cultura afrodescendente e da cultura popular. A Casa da Cultura fomentou a capoeira através da realização de 2 revistas que trabalharam o seu universo e sua contribuição na luta pela igualdade racial, além da produção do documentário Ginga Baixada. Nós estamos aqui para parabenizar a equipe de comunicação da Casa da Cultura pela dedicação com que faz esse trabalho, que vocês estão de parabéns, que vocês estão fazendo um atendimento de resgate para com o nosso povo meritiense. O projeto promoveu uma mobilização sociocultural através da realização de evento de capoeira, com fórum e festival de ladainha na Casa da Cultura em São João de Meriti, além de grandes encontros nos municípios de Duque de Caxias e Nilópolis, com roda e apresentações artísticas. O Ginga Baixada é a concretização da soma de interesses daqueles que atuam no enfrentamento a toda manifestação de discriminação e desigualdade racial. O projeto Ginga Baixada, ele tem um papel muito importante. Realizado pela Casa da Cultura, com apoio da CEPIR, ele certamente se transforma num instrumento de luta do povo negro. Reforça a capoeira, que é hoje na Baixada Fluminense, nos seus 4,5 milhões de habitantes, um instrumento espalhado em todos os recantos. Certamente vai incentivar as prefeituras, as escolas, as instituições da Baixada a cada vez mais difundir essa prática. O projeto tem um papel também importantíssimo de valorizar os nossos capoeiristas da Baixada Fluminense, que já são milhares. O projeto fomentou espaços de debate e de práticas que qualificaram a atuação da capoeira na região da Baixada Fluminense. O projeto Ginga Baixada trabalhou o fortalecimento e a atuação do movimento negro e também favoreceu inúmeras articulações políticas das organizações negras que atuam com a temática, como também suas plataformas de luta. Nossa maior alegria é poder transformar a vida de milhares de pessoas na Baixada Fluminense. Continuaremos promovendo a cidadania do nosso povo, sempre através da cultura. Quero agradecer à Casa da Cultura que proporcionou o fomentar da capoeira em toda a Baixada Fluminense e o apoio da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal. A Casa da Cultura, a CEPIR, estão de parabéns de garantir a realização desse projeto,
que resgata a cidadania e faz com que o povo negro possa cada vez mais se firmar na igualdade na sociedade. Nós da Casa da Cultura gostaríamos de agradecer o apoio à CEPIR, que é a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, que foi muito importante, né, estar conosco aqui, junto nesse projeto Ginga Baixada, para que ele realmente acontecesse de fato no nosso município e nos nossos polos, que é Nilópolis e Caxias. Liberdade não é meramente tirar as correntes de alguém, mas sim viver de uma forma que respeita e aumenta a liberdade dos outros. Nelson Mandela.